Bom, pessoal, caros amigos da Brianese, estamos aqui para o episódio 30 e alguma coisa, já não sei nem qual é. Hoje está meio. Tá uma zona aqui, porque chegou um monte de coisa nova, a gente está montando e eu normalmente faço o vídeo no fim do dia, né? Depois está tudo pronto. Mas hoje, excepcionalmente, estou fazendo aqui na hora do almoço, tá? Tem uma pautinha aqui para falar. Como eu falei nas últimas semanas, né? A gente vai trabalhar lançamentos, um ciclo de 8 semanas, né? Então, cada 8 semanas a gente vai lançar 18 times. E como é que vai funcionar isso, né? Na semana 1, que é hoje, a gente vai lançar 6 times em uma versão. Na semana que vem, são outros 6 na primeira versão. Na outra semana, são os 6 que faltaram também na primeira versão. Na semana 4, a gente volta para os mesmos times que estão aqui, mas na outra versão. Em alguns casos é na primeira, a gente lançou a primeira, lança a segunda, alguns a gente lançou a segunda, por algum motivo lança a primeira, mas a gente complementa aí as duas versões de cada uma delas na semana 4, na semana 5 e na semana 6, né? Aí na semana 7 e na semana 8 a gente repõe o que faltou, o que as pessoas não conseguiram comprar, porque vendeu alguma coisa mais do que as outras, tal. E aí a gente já parte para um próximo ciclo de lançamentos, tá? Então hoje, orgulhosamente, nós temos aqui 6 novidades, tá? O primeiro é o nosso primeiro clube internacional, San Martín de Tucumã. Agradecer ao nosso amigo Gustavo que conseguiu o licenciamento, tá? Olha que lindo que esse time ficou, o decalque ficou realmente muito, muito delicado, né? Ficou com os detalhes super nítidos, né? Ficou realmente muito bonito. Ó, vocês estão vendo de volta essas palhetas aqui coloridas que a gente usou no começo. A gente conseguiu um pouco mais desse material e estamos colocando aqui uma celuloide de qualidade muito boa, né? Então, se você não conseguiu comprar no começo, tem alguns times aqui com elas também. Então, ó, tudo que a gente fez dessa vez tá num padrão, né? São 10 times de... Ó, estourou uma lâmpada aqui, hein? 10 times escureceu por causa da lâmpada total aqui, deu um apagão. 10 times de 42, 6 times de 45 e 4 times de 50, tá? Por que 10, 6 e 4? Porque é mais ou menos a proporção que vocês têm comprado os times, tá? Então 10 de 42, 6 de 45 e 4 de 50, né? Então realmente ficou bem bacana, bem bonito. Tô achando inusitado essa luz ter estourado bem agora que eu tava gravando isso. San Martín de Tucumã, primeiro. Segundo, o Zaire, né? Zaire, uma seleção extinta, Copa de 1974. Muita gente pedia, né? Montamos aqui nesses times do Zaire o goleiro colorido, como eu já falei outras vezes. Não é garantia que você vai receber o goleiro colorido. O goleiro colorido a gente tem colocado em alguns times, né? E a gente vai mesclar os goleiros coloridos com o goleiro branco normal, tradicional, de resina, né? Depois tem mais assunto pra gente falar sobre os goleiros. Então o Zaire nessa versão, amarelo com número preto, faixa verde, né? Em 42, 45 e 50. Aí a Armênia, né? Tá com o pé na Copa de 2022, 9 pontos no grupo dela. Tinha algumas pessoas que pediram, né? E pelo sobrenome a gente vê que são descendentes de armênio, as pessoas que pediram. E aí tá aqui a Armênia, tá? Também colocamos o goleiro amarelo. O goleiro amarelo veio em 2 tons, né? Veio no amarelão mesmo e veio no amarelo limão, né? Um pouco mais claro e um pouco mais carregado. Os amarelos limão estão aqui embaixo, né? Então aqui a Armênia, né? Ó, essa configuração bem diferente, né? Amarelo com faixa branca e número branco, inspirado, até coloquei no Instagram da Brianese esses dias, inspirado no uniforme, no segundo uniforme da Armênia, né? Esse branco, esse amarelo com os detalhes brancos, tá? Então esse aqui, pessoalmente, eu achei que ficou muito, muito bonito, muito diferente, tá? Então também em 42, 45 e 50, tá? Depois a seleção da Ucrânia, que está jogando a Eurocopa, também amarelo com as listas e números azuis escuros, né? Em 42, 45 e 50.
Uma outra seleção super importante que por algum motivo não estava nas primeiras 48, né? A seleção da Polônia, na configuração mais tradicional, branca com as faixas vermelhas e número vermelho. E aqui também, ó, aquela paletinha de celuloide branco perolada, né? Conseguimos um pouco desse material também, né? E ela tá de volta essa semana aqui. Cadê as paletas coloridas? Já vou falar da paleta colorida. A paleta colorida tá no item 5 aqui da minha pauta. E depois o Haiti, né? Haiti, a Brianese sempre fez em vermelho com as faixas brancas ou com as faixas pretas, né? Mas o Haiti joga de branco e azul, azul e branco. O que significa isso? Significa que como a Alemanha Oriental, a gente vai fazer 3 versões, tá? Vamos fazer ele branco e azul, azul e branco, e depois vamos fazer o vermelho e branco, como se fazia nos anos 70 e começo dos anos 80, tá? Então o Haiti aqui também em 42, 45 e 50. Então são esses aqui os 6 primeiros lançamentos, né? Os 6 primeiros novos times. Semana que vem tem outros 6. Uma coisa que eu também queria falar é o seguinte: desses 18 times, uns 14 são novos mesmo, né? Como aqui a gente está vendo 6 times novos, inéditos, né? E alguns são times que voltaram, né? Daquelas primeiras 48 seleções. As 48 seleções, a gente não tem mais o fotolito, a gente descartou o fotolito daqueles decalques, né? Uma parte a gente refez, as mais pedidas a gente refez, né? Não sei se tem uma folha aqui das mais pedidas. Em algum lugar tem, né? Então a gente refez elas, mas a maioria delas praticamente acabou. Então teve gente que queria México, Estados Unidos, Jamaica, Nova Zelândia, né? Então aos poucos nos lançamentos a gente vai relançando algumas daquelas seleções do primeiro lançamento, tá? Dessas 48 aqui. O que mais que eu escrevi aqui? Então, 6 semanas e mais a reposição. Se pintar algum licenciamento de clube, tá? Nós estamos bem encaminhados com alguns clubes aí. Se pintar algum time que autorize a gente fazer, a gente vai soltar em paralelo a esses lançamentos. A gente não vai esperar 2 meses para o próximo lançamento, não. Vai entrar, a gente até trocou minuta já com o Juventus, né? Talvez tenha o retorno do Juventus aí nos próximos dias, e aí o Juventus entra em paralelo com tudo isso, como qualquer outro time que vocês indicarem, tá? Então queria agradecer aí mais uma vez as pessoas que nos ajudaram a licenciar os times. Nosso amigo Fábio Conzolo acabou de mandar foto, vou postar no Instagram daqui a pouco, do presidente do Guarani segurando os times da Brianese. Ele entregou lá, acho que hoje de manhã ou ontem à tarde. Super legal, queria agradecer muito aí as pessoas que fizeram essa ponte e as pessoas que estão nos clubes e que nos autorizaram. A gente tem tido um apoio muito, muito legal desses clubes, né? Não são todos que entendem do mesmo jeito, né? Tem gente que quer que a gente entre para um processo de licenciamento tradicional. A gente entende também, mas nesse momento não dá para a gente fazer, até por uma questão operacional, né? Primeiro tem a questão de margem, o negócio ainda é muito pequeno, né? Não tem muito espaço para a gente fazer e tal. E os volumes são tão pequenos, né? Imagina fazer uma TED de R$60, R$70, R$80 para um time de futebol. O cara vai achar que é algum estorno de tarifa bancária. Bom, falar um pouco aqui então desse retorno desse layout aqui da terceira fase da Brianese. Essa terceira fase saiu praticamente só em 1987, com essas faixas aqui para cima e faixa para o lado. A gente já tinha lançado aqui a Arábia Saudita, né? E a União Soviética. A Arábia Saudita e a União Soviética estão no catálogo, vão ficar no catálogo. Se você não comprou agora, pode comprar depois. Mas a gente soltou 2 outros aqui, que a gente ainda não soltou na linha azul, tá? Que é a Irlanda e a Turquia. E por que a gente conseguiu fazer? Porque eu tinha guardado alguns decalques aí. Esses decalques têm uns 35 anos, então são decalques até meio delicados, né? Estão bem aplicadinhos e tal.
Não vai meter a unha aí, hein? E o que a gente tinha de decalque, a gente fez os times. Então, são 10 times da Irlanda apenas, né? E 10 times da Turquia apenas nesse formato. Acabou, a menos que um dia a gente solte a Turquia aqui, tenha o decalque, tem a gente que peça, tal. Do contrário, são só 10 e acabou. Nesta linha de só 10 e acabou, a gente também vai ter, provavelmente até a semana que vem, a gente vai ter Israel, os goleiros já estão aqui, o Rabino já deu a bênção neles, já vão ganhar os números, né? E os times chegam da produção provavelmente até amanhã. Então são 10 times de Israel, uma seleção que bastante gente pediu também, e 10 times de Luxemburgo, tá? Luxemburgo, os goleiros não chegaram ainda, estão em aquecimento na caixinha lá. Então a gente tem tentado sempre ter novidade, né? Sempre ter coisa diferente, sempre ter coisa para quem está montando uma coleção, poder ter itens diversos aí. Que mais? Então falei aqui, time licenciado Antans, Pop terceira fase está aqui. Vamos falar da linha Pop Plus, aqui é um spoiler, tá? Tanto lançamento, tanta coisa nova. Eu já vou mostrar uma coisa que a gente não vai lançar agora, é para as próximas semanas, mas ficou tão legal. Vocês sabem que, como eu mostrei lá, o pessoal prefere, né? Tem preferido os times de 42 milímetros, né? Eu, pessoalmente, gosto muito de jogar com os times de 50. Sempre gostei dos times de 50, porque eu sempre joguei com a mesa grande. Esses dias eu levei uma mesa pequena para casa, e realmente na mesa pequena, os botões de 50 ficam ficam meio grande demais, né? Então depende muito, acho que por conta de apartamento, muita gente tem a mesa pequena, acho que por isso que muita gente prefere aí o 42. Mas o 45 ele tinha uma linha, né, nos anos 70, até comecinho dos anos 80, que era a série luxo, né, que tinha essa decoração com essas faixinhas redondas, né, e a gente quis trazer de volta esse design, né, com os clubes do nosso catálogo, mas na linha Pop, tá? Na linha Pop porque não é decalque, é o mesmo sistema de aplicação da linha Pop 45. A linha Pop é só em 45 e a linha Pop Plus só em 50, tá? Então esse design aqui fica legal nos grandões mesmo, então a gente vai lançar só nos 50, provavelmente uma quantidade a princípio limitada, de todos os clubes que a gente tem em catálogo. Seleções por hora não, só os clubes. Então estamos aqui com a Portuguesa Santista, com o Bangu e com o Sparta de Tocantins, né? A gente só tem um de cada para fotografar e vai chegar da produção, mas aqui ó, tem São Bento, Santos, São Martim, Vila Nova, tem de tudo aqui, tem o Guarani, né? Tem o Motoclube, Tupi e até o Baçanhas, né, do Uruguai, que ainda não saiu, que está na programação para sair na linha azul, tá? Além disso, isso aqui eram aqueles times que ficavam ali naquela mesa, para quem acompanha os nossos vídeos aí há mais tempo, que ficaram sem montar por falta de goleiro, agora que a gente regularizou, a gente está montando, então esses times todos vão ser lançados hoje também. Então tem coisas aqui que dificilmente você vai conseguir comprar de novo tão cedo, como a Coreia do Norte em 45, o Portugal preto com as faixas verdes e número amarelo. Esse aqui não, esse aqui dá para fazer porque a gente tem mais escudo de Portugal. Mas a Coreia, né, tem uns times legais, ó, esse 50mm da Inglaterra, só símbolo e número, bem bonito. Tem uma Inglaterra 4 faixas também, não sei como é que a gente vai fazer 4 faixas de novo. Uruguai que é o queridinho, né? Quem gosta de estatísticas aí, o time que a gente mais vendeu desde da retomada da produção da Brianese foi o Uruguai, né? De tudo que a gente fez até hoje, o Uruguai é o campeão. Acho que o brasileiro gosta do Uruguai, né? A questão da raça uruguaia. Aqui uma Holanda 4 faixas bem bonita, uma Holanda em 45 com a faixa branca e número branco, com a faixa branca e número preto, né? Se eu comprar esse daqui, como é que vai estar? Se a oficial no site tem as faixas pretas, né? Como é que eu vou saber se estou comprando uma ou outra? Não vai vir uma ou outra. Se quiser ter certeza, chama no WhatsApp da Brianese e fala, tô comprando uma, quero que venha essa, quero que venha aquela, e a Amanda te orienta, tá bom? Então tá aqui, tá? Isso aqui também tudo vai ser lançado hoje.
Algumas coisas aqui que eu fiquei de olho já até para mim aqui na mesa dos pequenos defeitos, né? Ó, essa Bélgica 50mm preta com número amarelo, tá linda, linda, linda. Se ela tá aqui, provavelmente deve ser enrugamento. Vamos ver. Mínimo enrugamento, tá? Isso aqui por mim acho que podia até passar, porque era uma coisa normal nos anos 70, 80, um pouquinho de ruga. Mas se o pessoal colocou aqui é porque não passou. Então vocês veem aqui, os times dessa mesa sempre tem 50% de desconto. Tem gente que comprou e não achou o defeito até hoje, né? A gente sabe, onde tá a gente sabe. Por exemplo, aqui tem um defeito um pouco mais feio, né? O time tá perfeito, mas tem um defeito um pouco mais feio. Aqui nessa Argentina, a tinta penetrou embaixo do decalque, né? Então são defeitos de acabamento que não alteram a jogabilidade. Se tiver algum problema na estrutura do botão, a gente descarta, né? Aqui são só, tá, no Chile aqui, ainda meio desalinhado, coisa do começo da operação. Então tem coisas aqui, a gente não vai pôr no site, como eu já falei na semana passada. Tem que chamar no WhatsApp e ver o que tem disponível aqui, beleza? Que mais? Falei da linha Pop Plus. Tem um recado sobre os goleiros, tá? Pessoal, é o seguinte, a gente tem buscado fazer tudo o mais parecido possível com o que a Brianese fazia nos anos 70 e 80, tá? E os goleiros, a gente está fazendo esses goleiros de resina, né? É uma resina polimerizada, é um processo totalmente artesanal, foco. É um processo totalmente artesanal, dá um trabalho do cão, tem que fazer o molde, tem que jogar resina, sai um treco tosco, tem que lixar, tem que polir, né? O Lúcio, naquele bate-papo que a gente fez aqui, falou que eles tiveram muito problema na época, por isso que pararam, foram para aquele goleiro injetado de plástico, cheio de areia dentro, porque o menino estava fazendo polimento na politriz, o goleiro escapava, vinha na testa dele. Então é um processo super complicado e que a gente demorou para dominar ele, tá? Então eles não são totalmente iguais um ao outro, eles têm alguma irregularidade intrínseca deste processo. Para a gente era muito mais fácil comprar uma chapa de acrílico com 1,5 mm de espessura, cortar, polir, e aí você tinha goleiros perfeitos que você pode pôr no paquímetro e você vai ver que estão todos iguais. Aqui não, aqui os goleiros têm pequenas diferenças, como os goleiros de verdade, né? Tem um goleiro um pouco mais magrinho, um pouco maiorzinho, um pouco menorzinho. Então, não é o goleiro para você jogar no profissional, não é para nada disso. Tinha uma outra pessoa que reclamou, em algum caso até que estava muito diferente, a gente até trocou, mas o conceito do goleiro é esse, tá? Vocês veem que até a coloração um pouco diferente, como eram os goleiros. Pega teus times da segunda fase lá, e vai ver os goleiros como é que era. A gente achava lindo, né? Mas olhando hoje eles são tudo meio torto. E acho que a gente deu uma boa evoluída nesse sentido, tá? Falando em goleiros ainda, um pedido de vocês. Agora que a gente regularizou a produção dos goleiros, a gente vai colocar eles à venda, tá? Avulsos. A gente não colocava eles à venda avulsos porque a gente malematinha para os nossos times, né? Esses times aqui, por exemplo, ficaram um tempão aqui sem poder ser cadastrado porque ainda não tinha goleiro. Então a gente está colocando os goleiros avulsos. E outro pedido dos senhores, a gente está disponibilizando também as caixinhas vazias, né? Para você colocar os seus times antigos, o seu time que está sem caixa, né? Quando eu era pequeno eu joguei as caixas fora, eu também joguei as caixas fora e hoje a gente morre de dó. A gente vai disponibilizar as caixas nos 3 tamanhos, né? Em 42, 45 e 50, né? Acho até que já está no site. Está no site, Reinaldo? Então pode entrar lá e a gente está disponibilizando. A gente ficou meio receoso de colocar num primeiro momento, o que os caras vão colocar aí, essa questão de preservar a nossa marca, né? Mas a gente entende que tem muita gente que gostaria de ter as caixinhas de novo, então as caixinhas estão no site disponíveis para vocês. Palheta? Não, palheta ainda não. Palheta ainda, o material que a gente mandou fazer fora, né? Celuloide colorida, tem data prevista para chegar aqui dia 17 de julho, né? Ou seja, hoje dia 17 de junho, daqui um mês, até desembaraçar, até a gente receber esse material efetivamente e poder começar a trabalhar,
imagine que lá para agosto a gente deve ter, e aí a gente vai ver como é que a gente vai lançar, como é que a gente vai começar a colocar nos times. Temos outros lançamentos aí em mente, mas aí já dá pra gente pensar em colocar palhetas avulsas também. Beleza? Então era isso. Vamos fechar aqui nos lançamentos aqui, né? Quem pediu a Armênia tá aqui, tá entregue, né? O Zaire, o San Martín, o Haiti, Polônia e a Ucrânia. Beleza? Abraço a todos, valeu, até o próximo.